Oi, tudo bom? Eu me chamo Elisângela, esta é a aula 6 de Excel. Nesta aula iremos trabalhar com as funções soma, média, máximo, mínimo, além de diminuir e aumentar casas decimais. Vamos à aula? Funções. Funções são utilizadas para substituir fórmulas muito longas. Às vezes a gente quer somar vários valores, como por exemplo, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 mais A7 mais A8 mais A9. Ao invés de eu somar todos esses valores, eu inicio com a função soma, pego o endereço da primeira célula, dois pontinhos e o endereço da última célula. Na média, se eu quiser fazer a média de vários valores, eu tenho que somar vários valores e depois dividir pela quantidade de valores. Eu vou mostrar isso um pouco mais à frente na prática. Aqui eu tenho inicialmente 9 valores, mas se eu tivesse vários, se eu tivesse 100 valores, 300 valores, isso ia dar muito trabalho. Então, para isso a gente usa funções soma e média aqui para começar. Vou abrir aqui o Excel, pasta de trabalho em branco, valor 1, vou usar aqui a alça de preenchimento, pronto, valor 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vou digitar aqui alguns valores, pronto, digitei aqui alguns valores, vou colocar aqui soma, porque eu quero calcular a soma desses valores, média, vamos lá. Se eu quero calcular a soma desses valores aqui, eu inicio com o sinal de igual, clico no primeiro valor, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, mais o sexto. Aperto Enter, apareceu o total. Só que o que acontece? Se ao invés de eu quisesse saber aqui o valor, a soma desses valores aqui, que são 6 valores, eu quisesse saber a soma de todos os valores, eu iria igual, clicaria no primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, mais o sexto, mais o sétimo, mais o oitavo, mais o nono, mais o décimo, mais o 11º, mais o 12º, assim por diante. Isso se torna muito cansativo, muito chato. Para evitar essas fórmulas muito longas, é só usar a função soma. Se eu quero somar esses valores aqui, eu inicio com o sinal de igual, eu digito a função soma, abro parênteses, clico no primeiro valor, arrasto até o último valor e pressiono Enter, que aparece o resultado. A gente inicia com o sinal de igual, digita a letra S. Quando você digita a letra S, aparecem várias funções aqui. Eu posso simplesmente usar a barra de rolagem e procurar, só lembrando que as funções elas aparecem em ordem alfabética. É só usar a barra de rolagem até aparecer soma, clico 2 vezes em cima de soma, clico na primeira nota, arrasto até a última, só controle na hora com o mouse. Se descer, só você não soltar, você consegue ter um controle com o mouse. Seleciono até o último valor, aperto Enter, que aparece o resultado. Além disso, eu tenho um botão aqui, que é o botão soma. Eu também posso selecionar do primeiro até o último e clicar no botão soma, que também aparece o resultado. Quando eu faço um cálculo, a gente usa o endereço da célula para facilitar a nossa vida. Então, eu clico aqui, venho aqui nesse pontinho, que é a alça de preenchimento, clico aqui, venho nesse pontinho aqui, vai aparecer uma cruz, só clicar, arrastar, que aparece todos os de baixo. Vamos para a média. Se eu quero saber a média desses valores aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é iniciar com o sinal de igual. Se eu for fazer isso aqui sem usar a função, eu vou clicar no primeiro valor, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, mais o sexto. Não coloque mais aqui no final, senão dá erro. Se eu tenho 6 valores, então eu tenho que dividir por 6
e apertar o Enter. Só que o que acontece? Em matemática tem uma regra que diz, primeiro vem multiplicação e divisão, para depois adição e subtração. Se eu fazer desse jeito aqui, vai dar erro. Ó, deu 44,333. O que aconteceu aqui? Ele pegou o 8, dividiu por 6 e somou todos os outros números. Isso que aconteceu aqui. Se eu quero obrigar ele a fazer primeiro a adição, eu tenho que colocar o parêntese aqui e aqui nas somas. Agora, se eu apertar o Enter, aparece realmente a média, que é 8,5. Só que isso aqui cai naquela mesma situação do anterior. Aqui eu tenho 6 valores, já foi bem cansativo. Imagina se eu fosse fazer a média de todos esses valores aqui. Todos esses valores. Para isso, eu uso a função média. Inicio com sinal de igual, digito média. Se eu não quiser digitar a palavra, é só usar a barra de rolagem aqui, procurar a função média, aqui, média, clica 2 vezes. As funções estão em ordem alfabética. Clica 2 vezes aqui em cima de média, já apareceu média. Clica na primeira nota, primeiro valor, arrasta até o último valor. Cuidado na hora de selecionar para não ultrapassar, que aqui não é valor, aqui é a soma. Aperto o Enter, que apareceu a média. Aí é só vir aqui, voltar para o valor, vem na alça de preenchimento, arrasta, que aparece todas as outras médias. Se eu quero saber o maior valor entre esses valores aqui, é fácil, né? É só pegar e olhar, porque aqui são números sem casas decimais. Se tivesse aqui números com casas decimais, poderia dificultar um pouquinho. Se eu quero saber o maior valor entre esses valores aqui, é só usar, vou digitar aqui maior valor, clica fora, clica 2 vezes entre I e J, que vai abrir. Se eu quero saber o maior valor aqui, eu inicio com sinal de igual. A função é máximo, sempre quando eu quero saber o maior valor é máximo. Clico 2 vezes. Se eu não quiser colocar o acento e a letra A, só procurar aqui, ó, máximo tá aqui. Clico 2 vezes em cima dele. Clico no primeiro valor, arrasto até o último valor, que é o sexto aqui, sexto valor. Aperto o Enter, que apareceu o maior valor. Vou fazer mais uma vez, inicio com sinal de igual, a função é máximo, clico 2 vezes. Eu também posso iniciar com sinal de igual, digitar a letra M, usar as setas de direcionamento, seta para baixo. Aí acabou selecionando aqui máximo. Aí eu uso a tecla Tab do teclado, que aí ele acaba selecionando. Uso aqui a seta para ir para o primeiro valor. Uso o Shift, seta para a direita. Pronto, selecionei todos os valores. Aí só apertar o Enter que aparece o resultado. Eu não fechei aqui, ó, porque automaticamente ele coloca o parêntese toda vez que eu aperto o Enter. Então não preciso ficar perdendo tempo digitando parêntese. Clico aqui, venho aqui, arrasto, que vai aparecer todos os valores. Eu poderia ter arrastado a partir desse daqui também. Clicaria aqui, arrastaria, que apareceria todos os valores. Se eu tivesse por acidente apagado todos esses aqui, tivesse ficado só o último valor, era só eu vir aqui em cima dele, na alça de preenchimento, arrastaria para cima, que também apareceria todos. Agora, aqui do lado eu quero saber o menor valor. Pronto. Clica 2 vezes aqui entre K e J, para abrir, igual. Se para maior eu usei máximo, para menor eu vou usar mínimo. Mínimo. Clico no primeiro valor, arrasto até o último e Enter. O menor valor entre esses valores aqui é o 8. Clico aqui, vem na alça de preenchimento, arrasto, que aparece todos os valores. Se eu quero saber o maior valor 4, aqui embaixo, o menor valor 6, a maior
média, a menor, média, vou clicar 2 vezes aqui para abrir, porque aqui acabaram invadindo a coluna B, então clico 2 vezes entre A e B. Se eu quero saber o maior valor 4, para maior eu uso a função máximo, então máximo do valor 4. O valor 4 é a coluna D, então eu tenho que selecionar do primeiro até o último valor. Aperto Enter, que apareceu o resultado. Agora eu quero saber o menor. Então, para menor é mínimo do valor 6, do primeiro aqui até o último. Aperto Enter, que aparece o resultado. Eu quero saber a maior média. Igual máximo da média, da primeira até a última, e Enter. De todas as notas. Soma de todas as notas. Vou clicar aqui 2 vezes, porque invadiu aqui de novo. Se eu quero saber, inicio com o sinal de igual. Para calcular a soma, é a função soma. Somo. Clico no primeiro valor, arrasto até o último valor, aperto Enter, que ele exibe a soma de todas as notas. Agora, se eu quero saber a média de todas as notas, média de todas as notas, igual média. Clico no primeiro valor, arrasto até o último valor, que eu selecionei todas as notas, que eu quero saber a média de todas as notas, logo eu tenho que selecionar todas, aperto Enter, a média de todas as notas é 7,9. Se eu quiser diminuir as casas decimais nesses valores aqui, é só eu selecionar, clico aqui no botão diminuir casas decimais, que ele vai diminuindo as casas decimais. A mesma coisa aqui. Aqui, conforme eu for clicando, se eu clicar aqui, ó, mais uma vez, ele arredondou para 8, porque o número anterior era 7,95. Então, quando a última casa decimal aqui é 5 ou maior que 5, ele arredonda o número anterior. Então, ele acabou arredondando aqui para 8. Virou 8. Pronto. Essas foram as funções soma, média, máximo e mínimo. Na próxima aula teremos maior, menor, hoje e agora. Parabéns por chegar até o final desta aula. Mas se mesmo assim ainda restou alguma dúvida, recomendo que volte e assista novamente para reforçar o aprendizado. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve, tá? Se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, deixa aí nos comentários. Pode ser que a sua dúvida vire o próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima aula e tchau!